Atualmente, nós temos duas origens muito aceitas da origem da vida, que é como o planeta surgiu. A mais aceita é a do meteoro, que eram meteoros compostos por aminoácidos, caíram na Terra e, com o tempo, formaram vida. Nós pegamos uma árvore filogenética dos Ornithischia e do Saurischia, que são as duas ordens dos dinossauros. E aqui a nossa do Saurischia, a gente elegeu esses dinossauros e as aves que fazem parte do grupo do Saurischia e colocamos as características em comum entre eles. Para montarmos nossa árvore filogenética, nós precisamos pegar algumas características. Para fazer a árvore. Na primeira vez que nós fomos fazer a nossa representação gráfica, que é a árvore filogenética, tivemos algumas dificuldades. E por isso nossos pesquisadores nos passaram a matriz, que é uma forma mais fácil para você fazer a árvore filogenética. A nossa apresentação é sobre dinossauros como modelo de evolução. E a gente vai começar explicando sobre a origem da vida. A vida surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, onde as duas teorias mais aceitas pelos cientistas é a teoria do meteoro e da sopa. Do meteoro, acredita que tinha muitos aminoácidos nesse meteoro, que explodiu e foi evoluindo e formou a vida. E o da sopa tinha várias fitas de RNA e mistura química na água. E evoluindo também surgiu a vida. E as épocas dos dinossauros que eles viveram foram o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Os dinossauros são divididos em duas superordens. A primeira delas são os saurísquias. O dinossauro que eu pesquisei, por exemplo, é um saurísquia, que é o brachiosauro. A característica principal deles é o fato dele terem um pubis, que é um ossinho que fica nessa região virado para frente. O Velociraptor é um dinossauro que ele atinge até 100 km por hora e ele tem aproximadamente 75 centímetros de altura. Além deles, tem os Ornithischia. Os ornitisquias, o que diferencia eles dos saurísquias é que, como os saurísquias têm o osso pubis para frente, já os orníteos têm o osso pubis para baixo. Alguns dinossauros principais ornitiscas são o Centrosaurinae, o Ceratopsinae, Pachycephalossauro, Iguanodonte, Stegossauro e Ankylosaurinae. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi como surgiram os dinossauros, o que deu origem aos dinossauros. Isso ocorreu no período Permiano, que foi o período que se formou a Pangeia, que é a mesma coisa que todos os continentes juntos. Então, já que esses continentes estavam juntos, surgiu uma grande diversidade climática na Pangeia. Então, o centro ficou mais desértico, porque tinha pouca passagem de rios, e então isso levou a uma grande extinção. Os animais que restaram foram os répteis, que sobreviviam em um lugar mais seco. E dessa extinção, 100% da vida que existia naquela época, 96% se extinguiu. E só dos 4% que ainda restou, deu origem ao dinossauro no próximo período, que era o Mesozoico. E que dominaram depois aquela gama, sabe, de dinossauro que existe depois. Foi só por causa desses 4% que sobrou. Se alguém chegasse em você e falasse, um dinossauro, eu nunca vi, mas se você falar isso, lá no seu quintal tivesse galinha, você ia falar, isso é um dinossauro? Provavelmente você ia falar que não, mas na verdade é. Em algum momento dos dinossauros, as aves entram como classificação dos dinossauros. Bem, como ele disse da galinha, uma espécie dos saurísquias é o Arcopterige, que ele é uma espécie de ave. Na verdade, ele é uma ave e também é um dinossauro, então ele apresenta as características de aves e de dinossauros. Então, ele é um dos poucos espécies sobreviventes que existem hoje na Terra, da era dos dinossauros. A era mesozoica compreende de 250 a 65 milhões de anos atrás. Essa era é marcada pelo surgimento dos dinossauros e ela se divide em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Ela também é chamada de Era dos Dinossauros porque nessa era foi a época que eles mais se desenvolveram e foi aonde ocorreu a extinção deles. O período Triássico foi o primeiro
Nele, todos os continentes agrupados formavam um supercontinente chamado Pangeia. A Pangeia era circundada pelo Oceano Pantalassa, que hoje corresponde ao Oceano Pacífico, e pelo Mar de Tétis. Nesse período, eles encontraram os primeiros fósseis de mamíferos e os primeiros grupos répteis. Eu vou falar sobre o período Jurássico, que iniciou há 235 milhões de anos atrás a 135 milhões de anos atrás. Naquela época, existia 2 subcontinentes, o continente Laurásia e a Gondwana, né? O período Jurássico o clima era úmido e quente, um clima tropical e lá existia várias espécies de dinossauro, como voadores, aquáticos. O último período foi o Cretáceo. Nele se destaca o final, que foi onde ocorreu a extinção dos dinossauros. Segundo alguns cientistas, a extinção ocorreu por causa de um meteoro, por causa do impacto de um meteoro que acabou mudando o clima e fez uma mudança drástica no clima e assim acabou extinguindo os dinossauros. Eu vou falar das penas, porque todo mundo acha que só as aves que têm penas, mas, na verdade, tem fortes indícios de que o Tiranossauro Rex e o Velociraptor também tinham penas, embora a gente não conseguisse vê-las. Aqui, esses 2 dinossauros pescoçudos, um tem o pescoço horizontal e o outro tem o pescoço mais vertical, com a cauda bem grande para conseguir equilibrar. E dá para ver, eles têm esse pescoço comprido, porque parecia que eles viviam em pântanos, então eles têm que ter o pescoço comprido, porque senão eles iam se afogar, né? E eles têm a narina aqui, em cima da cabeça, para eles conseguirem respirar, mesmo estando na água. Aqui, o Tiranossauro sofreu a redução de braços, por isso que ele tem os braços bem pequenininhos. E aqui é o Archaeopteryx, que é esse aqui, que não chega a ser uma ave, mas sim ele voa, ele tem penas. E depois as aves modernas. Então a gente pode dizer sim que as galinhas são dinossauros.